Boa tarde, galera, tudo bem? Iniciando aí um novo capítulo em História, terceiro capítulo, Quilombos e Terras Indígenas, da página 244 até a página 248. Vocês vão compreender o que são terras quilombolas, vão compreender as dificuldades encontradas aí nas comunidades quilombolas e também reconhecer a importância dessas comunidades para a cultura brasileira. Sentem aí bonitinho, peguem os seus materiais e tenham uma boa aula. Turma, antes de entrarmos no nosso assunto sobre comunidades quilombolas, vamos entender como tudo aconteceu, como que essas comunidades se formaram? Pois é, olha essa imagem aí. A frota comandada por Pedro Álvares Cabral, os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, passaram o quê? A escravizar os índios e também os povos africanos, trazidos para o Brasil, para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar. Pois é, olha aí, galerinha. Então, os negros foram escravizados e aí eles eram maltratados, eles eram obrigados um bater no outro, gente, a uma forma de castigo totalmente por coisas banais. E eles gostavam de ser tratados desse jeito? Lógico que não, né, gente? Ninguém gosta de ser maltratado. E aí, eles desenvolveram diversas maneiras de escapar dessa exploração aí realizada pelos senhores dos engenhos. O que eles queriam? Fugir, escapar daquela situação, ter liberdade, ter uma vida digna, ter uma vida boa. Então, muitos conseguiram fugir e foram parar nos quilombos, que eram comunidades formadas por pessoas que fugiam dos maus tratos desses senhores aí, tá? E esses quilombos, eles ficaram espalhados por vários estados brasileiros. E um dos quilombos mais conhecidos foi o Quilombo dos Palmares. Ele está localizado lá na Serra da Barriga, em Alagoas. Esse quilombo existiu por cerca de 100 anos e se tornou o maior espaço à resistência da escravidão. Turma, isso aqui é Zumbi dos Palmares, foi um líder do maior quilombo brasileiro, um símbolo da nossa história, lutou pela liberdade dos seus irmãos, mas foi morto em 20 de novembro de 1695. Ele teve a cabeça cortada, pois é, galerinha. E no dia 20 de novembro, o que nós comemoramos? O Dia da Consciência Negra, exatamente em homenagem a Palmares. Nesse dia, na nossa escola, fazemos várias apresentações, né? Tudo isso para refletir que devemos ter respeito com todos. Mas vale lembrar que não é só no mês de novembro que devemos pensar desta forma, não, hein? O respeito com todos. Temos que pensar desse jeito todos os dias. As pessoas, elas merecem respeito, porque todos nós somos mesmo diferentes, tá bom? Bom, e no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, então, assinou a Lei Áurea, dando aí liberdade para os escravos. Bom, galerinha, já que entendemos todo o início aí da história, os quilombolas que moram nos quilombos faz parte da formação da história brasileira, do povo brasileiro, né? Lá vivem os escravos africanos, os afrodescendentes, os filhos deles, as misturas de raça que foram aí formando nesses aí espaços que vocês estão vendo. E no Brasil temos quilombolas em todos os estados brasileiros. Eles formaram aí comunidades com seu modo de vida, né? Resgatando então a sua cultura.
Olha que bacana. Cada um com seu papel, plantando também e produzindo o que come, né? Homens e mulheres trabalhando, eles produzem aí os seus próprios remédios, vivem aí com uma maneira de cura deles, eles mantêm aí a vida deles no cantinho deles, com a cultura deles, e tudo isso, galerinha, deve ser respeitado, porque isso é o quê? É a história, né? A nossa história brasileira, e que é muito importante, não é verdade? Mas, gente, ainda há muito preconceito e também, assim, a invasão das terras. E aí, ó, as pessoas acabam invadindo a estrutura aí das terras, e isso vai acabando, assim, com a nossa história, né, que é muito importante para o nosso Brasil. Então, eles precisam, esse povo precisa, os quilombolas, né, eles precisam de um olhar diferenciado de quem? Do governo. É isso mesmo, para continuar então com a cultura deles, para continuar com a história deles, para continuar com a organização deles depois da fuga. E nós devemos, galerinha, respeitar aí eles, respeitar o espaço, respeitar a história de vida deles, que é muito legal mesmo, e super importante para a cultura brasileira. Galera, aí na página do material de vocês, 33, lá no finalzinho do livro, tá? Material de apoio, vocês têm aí um mapa do Brasil, onde estão as áreas identificadas como remanescentes de quilombos. Então, a gente vai verificar aqui, olha só, tem aí um verdinho, ó, mais claro e um verdinho mais escuro. O verdinho mais claro são os quilombolas que estão em processo, aguardando então o reconhecimento dos governantes. Pois é, e as terras quilombolas que já são reconhecidas estão numa cor mais escura. Vamos observar no mapa? Olha só, galera. Como a professora disse no início da aula, né? Os quilombos estão aí em vários territórios, em todos, né? Praticamente em todos os territórios brasileiros, mas muitos ainda não foram reconhecidos. Então, olha aqui, ó, verdinho mais claro, verdinho mais escuro, tá vendo? Olha só. Eu acho que o governo, eles deveriam sim ter um olhar diferenciado, porque essas pessoas mantêm a cultura, a prática, então seria super importante que os governos pudessem sim reconhecer aí essas terras, né, e conceder para esses povos aí dar continuidade à cultura brasileira. Galerinha, olha só, lá na página 246 de vocês, tem algumas questões. E aí, tem uma pergunta lá que fala assim: em qual estado brasileiro há mais comunidades quilombolas? Então, vamos observar aqui, em Maranhão, olha só, temos aqui 399 comunidades quilombolas. É o estado que mais tem comunidades quilombolas, porém, ela não foi reconhecida ainda. Olha só, bem triste, né? Eu espero que algum dia seja reconhecido, tá bom? E aí, na questão 2, há comunidades quilombolas no seu estado? Nós moramos em São Paulo, olha o estado aqui de São Paulo. Então, há sim comunidades quilombolas no nosso estado. Ó, porém, reconhecida já foram 6. E 50 ainda não foram reconhecidas, estão
aguardando o reconhecimento dos governantes, que eu espero que isso ocorra. Daqui a pouquinho nós voltamos lá na página e vamos colocar, tá bom? Lembra que eu falei para vocês sobre a comunidade aí dos Palmares, né? Lá instalado na Serra da Barriga? Pois é, ela já foi reconhecida. Olha aí, galerinha, é o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, instalado lá na Serra da Barriga, em Alagoas, já reconhecido aí pelo governo. E vamos esperar que outras comunidades quilombolas também sejam também reconhecidas, tá bom? Vamos então para a página 246 responder as nossas questões? Em qual estado brasileiro há mais comunidades quilombolas? Como a professora mostrou no mapa, né? Você pode dar uma pausa aqui e pode voltar lá um pouquinho. Maranhão, que tem aí 399 comunidades, porém ainda aguardando o reconhecimento, tá bom? Vamos colocar Maranhão. Maranhão. Há comunidades quilombolas no seu estado? Quantas? Vamos colocar assim, ó. Sim. Aí a gente coloca uma vírgula. 6. Reconhecida. Reconhecidas. E 50. Aguardando o reconhecimento dos governantes. Tá certo? Galerinha, agora nós iremos para a página 248 resolver as nossas outras atividades. Vamos lá. O Dia da Consciência Negra é comemorado na sua escola? Sim, a professora comentou também, né? Sim. Ponto. O que podemos falar aqui? Sim, né? Nós conversamos. Vamos colocar assim, refletimos. Nem a professora falou. Refletimos. Refletimos a importância de respeitar todos, não importa a raça, tá? Por que o Dia da Consciência Negra é importante? Para lembrar os esquecidos, principalmente, né? É bom não esquecer. Lembrar que todos devemos respeitar uns aos outros sem nenhuma discriminação. Tá certo, galerinha? Respeito é fundamental. Não façam com os outros o que vocês não gostariam que fizessem com vocês, tá bom? Sempre respeitar a humanidade. Não importa se é gordo, se é magro, se é negro, se é branco, somos todos diferentes mesmo. O Papai do Céu nos fez diferentes e devemos respeitar um aos outros. Bom, galerinha,
Nas próximas aulas vamos aprender muito mais sobre as comunidades quilombolas, sobre a vida deles, mas hoje a nossa aula vai até aqui, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula.